Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno, professor de História. Estamos aqui para mais uma videoaula do oitavo ano. E o assunto que nós vamos estudar hoje é Primeiro Reinado no Brasil, disputa e autoritarismo, né? Então nas nossas últimas videoaulas, né, para quem acompanhou ou para quem ainda não assistiu e deveria assistir, nós começamos a entender o processo de independência da América e falamos brevemente sobre o processo de independência do Brasil. Brasil esse que agora nós vamos começar a entender como foi esse Brasil após a independência. Então vamos lá, pessoal. O que nós queremos ter como objetivo, como habilidade nessa nossa videoaula? Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. Ou seja, após o Brasil se tornar independente, após a sua emancipação política de Portugal, nós temos que tentar entender quais foram os grupos políticos que começaram a disputar o poder ali. Para isso, nós vamos seguir esse seguinte roteiro. Nós vamos entender qual é a diferença entre primeiro reinado e segundo reinado, entender como foi o reconhecimento da independência do Brasil, a formação da primeira Constituição brasileira, entender o que foi o poder moderador, que é um poder novo que vocês vão conhecer agora, e a impopularidade do imperador Dom Pedro I. Lembrando que nós sempre seguimos a nossa videoaula, sempre planejamos ela, utilizando o livro didático de História do oitavo ano. E dessa vez estamos utilizando o capítulo 9. Então, se você quiser acompanhar a videoaula, entendendo um pouco mais, é muito importante você utilizar o seu livro didático. Vamos lá então, pessoal. Retomando da nossa última videoaula, nós lembramos que 7 de setembro de 1822 foi a data onde foi o rompimento com Portugal. Rompimento simbólico, porque Portugal não aceitou esse rompimento tão fácil, como a gente pode ver, como a gente vai ver nos próximos minutos. Dentro desse processo de independência, quem esteve à frente foi a elite brasileira, ou seja, aquele grupo que detinha mais poder, porque eles queriam manter os interesses que foram conquistados com a vinda da família real para o Brasil. Além disso, nós vimos que manteve-se a monarquia, a escravidão e algumas restrições à cidadania. Então vamos começar a entender agora como que é esse Império Brasileiro. A formação do Império do Brasil, como a gente viu, né, a duração, né, o momento do Império Brasileiro, ele vai de 1822 até 1889. É importante lembrarmos que, de toda a América do Sul, o Brasil foi a única ex-colônia que adotou a monarquia como forma de governo, ou seja, foi a única ex-colônia que preferiu ter um imperador, né? Preferiu não, mas que foi a condição, né, que foi aceita. Imperador este que era filho do rei de Portugal, antiga metrópole brasileira. Além disso, como nós vimos, essa divisão vai ser em dois momentos distintos: o primeiro reinado e o segundo reinado. Vamos entender um pouquinho. O primeiro reinado é o governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831. É um momento de alguns conflitos, de várias tensões, e é um momento onde o Império está tentando se estabelecer com uma nova política. O segundo reinado vai ser o governo de Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1889, um governo bem maior do que o do seu pai. Porém, entre o primeiro reinado e o segundo, nós temos o período regencial, que são 9 anos onde Dom Pedro II não podia governar, porque ele era uma criança. Então, foi um momento onde as regências governaram, foi um momento onde governaram em nome do imperador Dom Pedro II. E também foi um momento de várias tensões, de alguns dos conflitos mais importantes da história do Brasil, justamente para consolidar o Império Brasileiro. Entendendo agora essa divisão entre primeiro e segundo reinado, vamos entender algumas características do primeiro reinado. Primeiro, nós temos que perceber o reconhecimento, né, do Brasil independente. Apesar da independência ter acontecido em 7 de setembro, esse reconhecimento não foi logo de cara.
Primeiro, aconteceram conflitos em algumas províncias, né? Províncias, para vocês entenderem, é como se fossem os estados do Brasil hoje em dia. Aconteceram conflitos em algumas províncias entre portugueses e brasileiros. Portugueses, aqueles que queriam que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. Esses conflitos aconteciam por vários motivos. Primeiro, porque o Brasil é um território muito grande e as informações naquela época demoravam muito para chegar de um local a outro. Além disso, não existia um sentimento de nação, de brasileiro ainda muito forte, o que favorecia esses conflitos, esses pequenos combates que aconteceram pela independência brasileira. Além dessa questão, vencidos esses vários conflitos que aconteceram principalmente na região Nordeste, o Brasil ainda teve alguns problemas para o seu reconhecimento, como, por exemplo, o reconhecimento português, que só foi aceito em 1825, 3 anos depois da independência brasileira. Por que demorou-se tanto tempo? Porque Portugal só aceitou reconhecer o Brasil como independente após um pagamento muito grande, após um pagamento de uma quantia muito grande em dinheiro. Quantia essa que, obviamente, o Brasil não tinha. Primeiro, porque era um país recente, e segundo, porque a própria família real portuguesa, antes de voltar para Portugal, saqueou praticamente todos os cofres, né, brasileiros. Ou seja, como que o Brasil conseguiu pagar essa dívida? O Brasil teve que fazer um empréstimo da Inglaterra, ou seja, era um país novo, mas já começava endividado. Esse empréstimo da Inglaterra fez também favorecer o reconhecimento inglês, que só aconteceu em 1827. Ou seja, esse reconhecimento inglês, e é importante porque a Inglaterra era a principal potência econômica e política da época, ou seja, ser reconhecido pela Inglaterra era ser aliado do principal país do mundo, só aconteceu após acordos que dessem vantagens à Inglaterra, acordos econômicos e acordos políticos. Entendendo esse reconhecimento, pessoal, nós vamos começar a entender, então, como que se formou a primeira Constituição brasileira. Constituição talvez seja uma palavra que você já ouviu, mas é sempre importante a gente relembrar o que é. Constituição é o conjunto de leis que regem, que organizam, que governam que governam qualquer país. E o presidente, ou no caso aqui o imperador, ele deve obedecer a essa Constituição. A partir do momento que o Brasil era um país independente, ele não precisava mais seguir as leis de Portugal. Ele agora era necessário que ele criasse a sua própria Constituição. É nesse momento, então, que foi formado a Assembleia Constituinte. O que significa isso? Que representantes das várias províncias brasileiras se reuniram no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, para formar a primeira Constituição brasileira. Porém, essa Constituição, ela tinha um caráter mais liberal. O que significa isso? Que era um caráter mais de igualdade, né? Um caráter mais justo dentro da sua norma política. O que deixou Dom Pedro I insatisfeito. Isso mostra, pessoal, as primeiras disputas de poder dentro do primeiro reinado de Dom Pedro I contra aqueles que pensassem um pouco diferente da sua maneira. Isso também mostra o caráter autoritário e absolutista do imperador. Só para a gente entender, autoritário é quando um governante utiliza de força excessiva. E absolutista era porque ele queria ter o poder absoluto, né, sobre o governo. O poder absoluto esse a Constituição iria não deixar. Sendo isso, ele fecha, né, a Assembleia Constituinte, a Constituição deixa de ser realizada, com a justificativa que ela estava tentando desunir os brasileiros e enfraquecer o imperador. Mas o Brasil continuava precisando de uma Constituição. Quais vão ser as medidas, então, né? As medidas, elas passam a ser cada vez mais autoritárias. Dom Pedro I retira, então, todos os responsáveis pela Constituição e coloca pessoas de sua confiança, né? Ele põe fim à Assembleia Constituinte. E essas pessoas de confiança passam a escrever a Constituição conforme os interesses, conforme fosse mais melhor para o imperador. Essa Constituição, ela é outorgada e não promulgada. O que significa isso? São duas palavrinhas novas. Outorgada é quando a Constituição é colocada à força, ela não foi votada, ela não foi decidida pelos representantes do povo, o que gera cada vez mais insatisfação entre os brasileiros. Essa nova carta, essa nova Constituição,
ela tem uma característica muito importante, porque ela possui os três poderes já conhecidos: executivo, legislativo e judiciário. Para quem não lembra, assiste a nossa primeira videoaula sobre iluminismo, que a gente falou sobre isso lá. Mas executivo, legislativo e judiciário, que já eram poderes conhecidos, né, entre as constituições, mas veio um novo poder, o poder moderador, que era uma coisa que não existia nas outras constituições, né, dos outros países. Mas o que será que significa esse poder moderador? Esse poder moderador nada mais era do que o autoritarismo de Dom Pedro na Constituição, porque é por meio desse poder moderador que ele mostrava o seu poder absolutista. Vamos entender observando aqui como que funcionava essa Constituição. Só para lembrar, pessoal, essa imagem está no livro didático de vocês. O poder moderador, como a gente pode observar aqui na imagem, ele é o poder responsável só pelo imperador, ou seja, só o imperador poderia exercer esse poder. E como era um poder só do imperador, ele estava acima dos outros poderes, acima do poder legislativo, que era aqueles que iriam decidir as leis, né, que iriam existir no Brasil, estava acima do poder judiciário, que era aquele que iria julgar as leis, e estava acima do poder executivo, que era o poder do próprio imperador com o poder de outros ministros. Ou seja, mostra o caráter autoritário, o caráter absolutista, o caráter de Dom Pedro I em centralizar o poder nas suas mãos. Convido vocês brevemente a lerem comigo aqui alguns trechos justamente do poder moderador. Vamos prestar atenção, pessoal. Detalhe, algumas palavras estão com a grafia, a escrita um pouco diferente, porque era a forma que era escrita na época que a Constituição foi feita. Então vamos pensar aqui, pessoal. Artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, esse artigo já mostra como que o poder do imperador estava acima de todas as outras pessoas. Ele poderia nomear os senadores, ou seja, tirar o poder da escolha do povo. Ele podia sancionar decretos e resoluções da Assembleia Geral. E ele podia também aprovar e suspender interinamente as resoluções dos conselhos, ou ainda dissolver, que era o quê? Fechar a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra que substituísse. Claro, convocando outra que substituísse com os interesses do imperador. Ou seja, o poder moderador, ele simplesmente anulava os outros poderes da Constituição, o que foi um caráter totalmente extravagante e de poder absoluto. Caráter esse, pessoal, que deixou, então, a imagem do imperador cada vez mais insatisfeita com a população. Aquele título que Dom Pedro I tinha recebido logo na aclamação da independência de defensor perpétuo do Brasil, ele se tornava cada vez mais sem força nenhuma, porque Dom Pedro se mostrava cada vez mais autoritário. Além disso, outras situações foram levando ao enfraquecimento do poder, como a região Nordeste, insatisfeita por uma forte crise econômica que assolava a região, a formação no estado do Pernambuco da Confederação do Equador, que foi a união de forças para formar uma república, justamente porque estavam insatisfeitos com o governo de Dom Pedro I, e conflitos entre portugueses e brasileiros. Conflitos esses que os brasileiros alegavam que Pedro I estava muito mais interessado nas ideias portuguesas. A gota d'água para essas ideias portuguesas foi justamente quando Dom Pedro I começou a disputar o trono português, junto com seu irmão. Isso deixou os brasileiros em total descrédito com o imperador, porque para os brasileiros, ele estava muito mais interessado nas questões de Portugal do que as questões do Brasil. Mas vale lembrar que Dom Pedro I era português, ou seja, ele estava dividido ali entre as suas escolhas, mas o que deixou isso totalmente insatisfeito dos brasileiros. Essa série de confusões, essa série de conflitos levou ao enfraquecimento do imperador, à sua impopularidade, ou seja, ele deixou de cada vez ser mais seguido pela população e passou a sofrer muito mais represálias, o que acabou fortalecendo para que ele abdicasse, ele abandonasse o trono em 1831, deixando o trono para o seu filho Pedro II, que na época era uma jovem criança de 5 anos de idade e não poderia governar o Brasil. Iniciaria-se um outro período da história do Império Brasileiro,
que não será discutido na nossa aula, mas futuramente. Para nós encerrarmos, pessoal, deixo aqui uma reflexão para vocês. Trouxe um trecho, que quero que vocês leiam, do hino da independência, que foi o hino que Dom Pedro I escreveu logo após a proclamação da independência do Brasil. Vou ler aqui para vocês. Os grilhões, que significam as correntes, que nos forjava, que significa prendia, da perfídia astuto ardil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. O que eu peço para vocês? Que vocês pesquisem no dicionário, internet, as palavras que vocês não conhecem e pesquisem o seu significado. E além disso, quando Dom Pedro I escreveu o hino, será que ele cumpriu de fato quando foi imperador? Porque vamos pensar, pessoal, será que as correntes que prendiam o Brasil contra Portugal foram realmente desfeitas a partir do momento que Pedro I começou a governar com um caráter mais autoritário? Ou ainda, zombou deles o Brasil, zombou das mãos mais poderosas. Mas será que, a partir do momento que o Brasil se tornou dependente da Inglaterra, será que também não se tornou preso ali de uma certa maneira? Convido vocês a realizar essa reflexão. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, assistam a videoaula, leiam o livro didático. Um forte abraço a todos e até mais.